Nós queremos te apresentar a vida do teu servo nessa noite. Usa, Deus, poderosamente, fala aos nossos corações aquilo que nós estamos precisando ouvir, para a glória de Deus. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse notícia que eu gosto. Quero já mandar aqui um abraço. O Edilmar que está agora mudou agora, não é Morada Nova, é Quixeré. Acho que é Quixeré o nome. Junto com a família dele. Edilmar, Deus abençoe a sua casa, a Edilene, todos aí em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero trazer uma palavra que está em Lucas capítulo 17. Incrível que pareça, quando o pastor Paulinho falou comigo para trazer a palavra de Deus aqui nesta noite, eu estava em casa, né, e o Senhor me dá uma palavra, e olhando a palavra do Senhor, orando, e me veio a cura de 10 leprosos. E quando eu estou aqui, o presbítero Alex começa a contar o testemunho, contando exatamente sobre a cura dos 10 leprosos. E eu falando aqui para o pastor, ali falar igual o outro, nos bastidores, né? Eu falando, rapaz, mas como é que pode, né? Mas o que a gente vê é a confirmação daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, porque o tema que eu quero trazer para cada um de nós é gratidão. A palavra gratidão, sendo grato ao Senhor. Mas vamos aqui, pode-se dizer, dar o cumprimento da palavra que o presbítero Alex começou falando. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração e confirmado através do meu tio, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque a gente vê o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós e também com aqueles que estão conosco aqui conectados através deste aparelho, desta comunicação, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, fala com cada um de nós, Senhor. Fala com cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, meu Pai. Pois esse é o nosso objetivo, meu Pai. Ouvir a Tua voz aqui neste lugar. Assim é que eu te oro e já te agradeço, meu Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Você tem sido grato ao Senhor? Você tem realmente colocado esta palavra no teu coração, a palavra gratidão? Porque é uma palavra que tem falado muito aos nossos corações, não só no dia de hoje, mas há algum tempo atrás nós já vem com esta palavra, a palavra gratidão. E estamos passando por um período que todos já conhecem. Quem é que não conhece? Toda a mídia falando sobre esta pandemia. Passando este momento e lembrando quando o presbítero Alex estava falando em questão dos leprosos que tinha que ficar afastado das demais pessoas devido à enfermidade, porque naquele tempo não tinha cura.
Eles eram afastados de toda a multidão, do resto do povo, e ia viver em cavernas, em outros lugares, e lá eles se juntavam, porque lá estavam já leprosos mesmo e andavam junto, porque não tinha como mais passar a lepra um para o outro, porque eles já estavam enfermos. E eles já estavam ali reunidos porque eles estavam leprosos. Só que tem algo que eu quero destacar nessa história. É algo que muitas vezes nós não paramos para pensar. Vamos aprender um pouco com esses homens leprosos. Vou dizer agora, ex-homens leprosos. E uma delas é a atitude que os 10 leprosos tiveram, uma atitude positiva. E uma das atitudes positivas que eu vi nesses leprosos, mesmo não podendo se aproximar das pessoas que não estavam enfermas, eles saíram lá de onde eles estavam, eles não se entregaram à doença, eles não ficaram acomodados, eles não ficaram esperando a morte, mas eles foram em busca da cura. Eles saíram de onde eles estavam, porque eles ouviram falar que por ali ia passar um homem chamado Jesus, que estava curando, que estava restaurando, que estava levantando mortos. E ali a atitude desses leprosos, qual foi? Eles foram de encontro a Jesus. E é isso que tem que ser a minha e a tua atitude. Nós temos que se dispor. Estamos passando por momentos difíceis, estamos, mas eu creio que os milagres estão acontecendo. Essa pandemia está acabando, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E eu creio que está sendo um milagre manifesto por causa do justo, por causa das pessoas que têm dobrado seu joelho para orar, para clamar a Deus pela cura das nações, pela restauração, para que essa pandemia seja aniquilada. Os 10 leprosos tiveram essa atitude. Eles saíram de onde eles estavam. E o interessante é que eles não se aproximaram de Jesus. Aqui fala na palavra que eles ficaram de longe. Eles ficaram de longe, porque devido à enfermidade não se aproximaram. Aí o que acontece? Eles vão e gritam, clamam. Porque a palavra mesmo de Deus diz, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamaram. E o versículo 14 diz, e ele, que é Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aos sacerdotes. Jesus, ele cumpre até a lei, porque está em Levítico, salvo engano, deixa eu ver, para não poder dizer no local errado, no capítulo 13, onde fala da lei de Moisés, que os sacerdotes ali, era para analisar como é que estava a enfermidade das pessoas que estavam enfermas. Passava um período e eles depois olhavam para ver se ele estava curado ou ela estava curada, para poder se socializar. Jesus, ele pega e dá a ordem, vai e te apresenta ao sacerdote. Ele dá uma ordem, e quando Jesus dá uma ordem, o que é que nós devemos fazer? Obedecer. Tem que obedecer. Se Jesus deu uma ordem, o Senhor, ele teve compaixão deles, e qual foi a atitude? Ele vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. Só que no meio do caminho, quando eles estavam indo, eles contemplaram que a sua carne, aliás, a sua pele estava intacta, a sua pele foi restaurada. Eles viram que foram curados por Jesus. E a atitude daqueles 9 foi o quê? Ingratidão. Eu estou falando dos 9. Porque na realidade foram 10 que foram curados. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala muito aos nossos corações. 10 foram curados. 9 foram ingratos. Mas um teve a palavra gratidão no seu coração. Foram sim se apresentar aos sacerdotes, mas um deles voltou grato, voltou e se prostrou diante de Jesus Cristo para agradecer por aquilo que ele tem realizado na vida dele. Lembra do testemunho que o presbítero Alex falou?
antes de receber o resultado, ele louvou ao Senhor, ele apresentou a causa diante de Deus, ele clamou a Deus, com certeza a sua esposa também. A atitude foi de clamar a Jesus Cristo. Mas quando soube do resultado, teve uma outra atitude, e a outra atitude também foi o quê? Voltar para agradecer pela bênção recebida. Aquele ex-leproso, já não mais leproso, teve uma atitude de se prostrar diante dos pés do Senhor Jesus, agradecendo pela cura que recebeu. É a palavra que nós temos que levar junto conosco. Está passando por um momento difícil? Eu sei que não é fácil. Está passando por um momento estreito na tua vida, alguma enfermidade na tua vida, um problema nas tuas finanças, um problema na tua situação financeira ou espiritual. Tem alguém que pode fazer um grande milagre na tua vida. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele voltou para agradecer. Jesus, quando ele viu que aquele homem ex-leproso voltou para agradecer, eu vejo um coração que ficou alegre, sim. Jesus ficou feliz, mas ao mesmo tempo eu vejo um coração triste pelos 9. Porque a palavra mesmo de Deus diz, a palavra de Deus mesmo diz que, olha, no versículo 15 em diante diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Olha no versículo 17, observe, olha a dimensão desta palavra, desse versículo, para que venha falar teu coração, para que você venha, em nome de Jesus Cristo, abrir o teu coração e compreender aquilo que Ele quer realizar na tua vida. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Acredito que Jesus, ele ficou triste porque só voltou um, porque Ele curou 10, e só um teve a atitude de voltar, dando glória a Deus. O problema que acontece muito em muitas pessoas é que você pede a bênção, você pede, você clama, você grita, você faz tudo para poder chamar a atenção de Jesus para você, e quando Jesus lhe entrega a bênção, você se esquece dele, você se afasta dele, porque o interesse que você tinha era só pela bênção e não o dono da bênção. Não deixe o coração de Jesus, de Deus, triste. Porque se você tiver essa atitude, você vai deixar o coração do Senhor desanimado, triste. Por que tem essa atitude de ingratidão? Tenha a atitude daquele homem que voltou grato por aquilo que foi feito na vida dele. Tenha essa atitude. Porque aqui no versículo 18 diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Eu lhe digo, a minha maior alegria é quando eu ganho algo. Se eu que ganho algo, eu fico alegre, quem me deu um presente, ele fica mais feliz ainda quando ele vê no meu rosto gratidão. Se eu chegar lá no presbítero Alex e ele me dá lá um toicinho com feijão, eu fico alegre? Fico. E se eu dizer: obrigado, presbítero Alex, obrigado, tio Alex, por esse feijãozinho gostoso com toicinho, o Alex vai fazer questão de me convidar outra vez. Não, presbítero? Vai me convidar outra vez. Por quê? Porque ele viu gratidão no meu coração. A pessoa fica feliz quando você se mostra ser grato por aquilo que você recebeu. Amém? Seja grato. A melhor coisa que tem é você dar a alguém um presente e essa pessoa ficar feliz, ficar grata por aquilo que recebeu.
A pessoa fica tão grata, tão feliz, que ela agradece e você vê nos olhos a alegria por aquilo que ela recebeu. Você imagina a alegria de Jesus ao olhar os olhos daquele homem ex-leproso, o presente que recebeu. Seja grato. Mas ao mesmo tempo mostra que Jesus, ele fica contristado pela atitude daqueles 9, que não teve a atitude de voltar para agradecer. Ei, se você recebeu alguma bênção do Senhor na tua vida, ei, se você recebeu alguma cura, seja ela enfermidade, ou enfermidade física ou espiritual, e recebeu a cura, seja grata, seja grato, agradeça ao Senhor. Ei, e se você está passando ainda por um momento difícil na tua vida, e ainda não recebeu a cura, agradeça ao Senhor, porque grandes milagres estão por vir na tua vida. E o presbítero Alex falou aqui, a parte que é primordial de tudo, a parte primordial, que é o nosso tudo, independente da enfermidade, independente da conquista, independente de um celeiro cheio ou seco, independente de estar enfermo ou não, independente de tudo nessa terra. É no versículo 19 quando diz: e disse-lhe Senhor Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse é o maior presente que nós recebemos do Senhor Jesus. O maior presente que eu e você podemos receber de Jesus Cristo não é um jato, não é uma fazenda cheia de bicho, gado, sei lá o que, não é milhões e milhões no banco, não é nada disso. Se vier, receba, mas não é isso. A maior riqueza que eu e você podemos receber, sabe qual é? É a salvação em Cristo Jesus, lavado e remido pelo Senhor, e a certeza que um dia vamos morar no céu. Esse é o maior presente. Não é o corona não, é porque eu estou forçando a garganta. É o maior presente que nós podemos receber. Você tem sido grato ao Senhor? Você tem agradecido a Deus? Você neste momento que está me ouvindo, preste atenção. Se você está perto da sua família, se tem alguém acamado, passando esse momento difícil, mas ele está pertinho aí de você, ela está pertinho de você, faça o que o Senhor diz, não fique acomodado, dobre o seu joelho, imponha as mãos sobre o teu parente, sobre a tua família, entregue diante do Senhor e peça a cura divina sobre eles. Eu creio, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Eu creio que o milagre de Deus pode ser manifesto. E você que não tem ninguém com enfermidade na sua casa, e alguém recebeu a cura, tenha a atitude daquele ex-leproso, volte-se ao Senhor Jesus Cristo e agradeça. O meu tio disse aqui, chorou na tribulação, clamou na tribulação, recebeu a bênção. Após a situação que recebeu a bênção, chorou de novo, mas foi de alegria, foi sendo grato. Então, que você venha ser grato, que você venha ser grato ao Senhor Jesus Cristo. A melhor coisa que nós podemos mover no coração de Deus, pode-se dizer, com o Senhor, sim, mexer com o Senhor Jesus, é a palavra gratidão. Se você mostrar esta gratidão no teu coração, você vai ver as bênçãos de Deus agindo sobre a tua vida. Só contar aqui uma certa situação que eu passei alguns anos atrás. Eu me lembro que uma vez estava passando um momento bem estreito. Eu, a minha esposa, na época não tinha a Stephanie, só tinha um Elindson, pequenininho.
inclusive eu era até vizinho do pastor Neguinho, acredito eu que ele deva estar ouvindo, e nós passamos um momento que nós não tínhamos nada em casa em questão de alimentação, estávamos passando um momento difícil, e irmãos, quando a gente passa um momento estreito na vida da gente, tem algo que acontece na vida da gente que a gente fica até com vergonha de comentar com as pessoas, mas só que nós dobramos o nosso joelho e entregamos ao Senhor. Eu e a minha esposa, nós oramos ao Senhor, apresentamos nossas vidas diante de Deus, mas louvando a Deus e agradecendo a Deus, crendo que o milagre de Deus ia ser manifesto. E aí, o Senhor começou a usar exatamente o pastor Neguinho e a sua esposa, a pastora Cibele. Sem eles saberem, eles tinham, essa galinha marcou na minha vida, essa galinhazinha. Eles tinham uma galinha daquelas pequenininhas no quintal, só uma galinha no quintal. Eles tinham essa galinha, e essa galinha todo dia botava um ovo. Todo dia, ô galinha abençoada. E o bom de tudo é que eles não gostavam de ovo. Para onde é que é o ovo? Lá para casa. Ovo abençoado. Pastor Neguinho, a pastora Cibele, quando comprava o frango assado, fazia questão de dar metade para nós. Comprava uma pizza, dava um pedaço para nós. Ô homem abençoado, aquela mulher abençoada. Mas eles foram usados por Deus. Aquele casal não sabia, mas já era crente naquela época. Deus levanta pessoas para nos abençoar. E eu me lembro uma certa situação, morava de aluguel, e eu nunca me esqueci dessa cena. Eu olhei para uma casa do lado do pastor Neguinho, porque eu morava em outra casa, passando a casa do pastor Neguinho, tinha uma, a terceira casa eu morava de aluguel, que é exatamente da irmã da pastora Cibele. Eu olhei para aquela casinha que tinha entre a que eu estava morando e a do pastor Neguinho, e eu disse: eu vou comprar essa casa, em nome de Jesus Cristo. Aí o pastor Neguinho, naquele momento, ele não era pastor ainda, irmãos, e nem era crente. Aliás, o homem já era crente, né? Só não sabia ainda. O pastor Neguinho, naquele momento, disse assim: pronto, esse daí está doido. Como é que um cabo liso vai comprar uma casa? Sabe como foi? Deus fez um milagre e levantou aquela família dona daquela casa para chegar e vender aquela casa para nós pagar como se fosse um aluguel. E nós conseguimos pagar aquela casa. É Deus, irmãos. Isso eu estou contando um dos milagres que aconteceu em minha vida, na vida da minha casa, da minha família. E assim tem vários outros milagres que o Senhor sempre faz em nossas vidas. Há momentos que vêm na nossas vidas que é para dar glória a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Não veja como uma situação difícil, mas veja o lado positivo, porque a vitória vai vir sobre a tua casa, sobre o teu lar. E se a vitória já vem sobre a tua casa, glorifique o nome do Senhor, volte para agradecer, seja grato, seja grata, em nome de Jesus Cristo, amém? Então faça isso, e Deus te abençoe, Deus te guarde, e Deus te livre de todo mal. Eu quero orar por você, eu quero orar pela família, por todas as famílias. Lembrando aqui que o irmão Edilmar pediu para orar pela família dele. Quero aproveitar e apresentar todas as famílias diante do Senhor. Pai, neste momento, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai, por esta palavra. E que nós venhamos desenvolver em nosso coração, meu Pai, esta pequena palavra, mas que tem um grande, não sei nem dizer, um grande poder sobre as nossas vidas, que se chama gratidão. Para que nós venhamos, ó Senhor Deus, quando estivermos passando por momentos difíceis, como alguns estão, vinha clamar ao Senhor, vinha colocar os joelhos no chão e orar a Ti, Senhor, e te pedir, Senhor, para que as bênçãos venham sobre os nossos lares. E aqueles que já receberam a bênção, venham ter a atitude mais uma vez de se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor e agradecer pela bênção recebida. Mas, portanto, em todas as coisas nós viemos dar glória a Deus. Em todos os momentos nós viemos ser grato a Ti.
em todos os momentos nós venhamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo é conosco. E acima de tudo, como foi dito no início, e o maior presente nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Pastor Paulinho.